e nós esquecemos o que é descansar, esquecemos quem é que está no controle de todas as coisas. Por isso é importante nós retornarmos ao caminho correto. E hoje nós vamos falar sobre o retorno à gratidão. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, para nós fazermos a leitura do versículo 11 até o versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19, diz o seguinte, a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Me disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, perante a tua palavra, nós clamamos pelo agir do Senhor sobre nós, ó Pai. Clamamos a Deus que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra esta noite. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor restaure, a Deus, a cada um de nós. Que esta noite, ó Pai, na tua casa, pelo conhecimento, privilégio que nós temos de obter pelo agir do Senhor, o Senhor traga força, restauração e conversões, ó Pai, nesta casa do Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos desde já. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, então, que o caminho que Jesus está trilhando com os seus discípulos, a partir do capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, é o caminho até a cidade de Jerusalém. Quando você chega no versículo de número 11 do capítulo 17, você observa, então, que para ele chegar em Jerusalém, ele passa, então, por entre Samaria e a Galiléia. Não há um local exato de onde Jesus está nesse instante, mas ele está entre essas duas regiões. E é muito importante nós entendermos aqui que neste local, entre estas duas regiões, existe, portanto, grupos de pessoas que estão misturados ali, mas que eles estão juntos naquele instante com um propósito. Nesta aldeia, onde o Senhor Jesus, no versículo de número 12, ele acaba entrando. E são 10 homens que vão nos ensinar, então, como retornar à gratidão com duas grandes lições nesta noite. A primeira delas é sobre a dependência. Mas nós precisamos perguntar a nós mesmos, quando é que nós somos dependentes? Quando é que nós dependemos de Deus? O texto mostra para nós, então, que Jesus entrou nesta aldeia e foram ao encontro dele 10 homens. 10 homens que estão doentes, que não estão podendo, neste momento, voltar à sua condição normal junto da sociedade, junto da família, que não podem entrar no templo para adorar ao Senhor. Uma ordem, então, direcionada por Deus, através da lei, os impedia, então, de voltar à sociedade. Eles precisavam de uma purificação. Eles precisavam ser limpos neste momento para eles poderem, então, voltar a este momento. E é isso, então, que eles fazem. Eles clamam para que eles sejam limpos. Versículo de número 13, o texto mostra para nós, por estarem impedidos de chegar perto de Jesus, de longe, eles gritam e clamam a Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Veja que interessante, então, até aqui o texto não mostra para nós quem são esses homens que estão nesta aldeia. A que tribo eles pertencem, a que linhagem eles pertencem, não importa neste momento, mas importa que estes homens, eles sabem que Jesus é capaz de fazer algo
pela vida deles. Eles sabem que Jesus tem poder para curar e por isso eles clamam ao Senhor Jesus neste momento. Veja que o texto não traz uma ênfase de quantos estão clamando. Se é um que está clamando, se são 3 que estão clamando. Não, ele diz que todos aqueles homens ficaram de longe e gritaram, ou seja, todos eles clamam por piedade. Todos eles estão clamando pela compaixão deste que eles estão chamando de mestre. Porque como aconteceram em vários outros momentos do ministério de Jesus, aonde ele passava, ele realizava curas, realizava milagres, e esta fama de Jesus, ela se espalhava por todos os lados. E eles estavam sabendo quem era aquele que estava passando por ali, e eles acreditam nele. Então veja que interessante, primeira questão para nós falarmos aqui sobre a dependência como um meio para retornar à gratidão, é o reconhecimento. Esses homens são capazes de reconhecer quem está próximo deles, quem realmente tem poder para curar, quem realmente é este que está junto deles, que acabou de entrar na aldeia. Porque se eles não o reconhecessem como mestre, como alguém que tem poder, como alguém que é capaz de curar a eles, eles não clamariam a Jesus neste momento. Há o reconhecimento, e é pelo reconhecimento de quem está com eles que eles dependem de Jesus. E por isso eles clamam. Eles clamam para que ele então os cure. Nós podemos observar estes homens nos ensinando que o reconhecimento da nossa parte ele é fundamental para nós vivermos uma vida de gratidão. Se eu não reconheço quem Deus é, se eu não reconheço quem é a fonte de todo o poder, de todo o meu sustento, da minha saúde, da minha vida, eu não sou capaz de ser grato a este Deus Todo-Poderoso que as Escrituras me revelam. Aqueles homens o fizeram isso. Eles estão começando a demonstrar dependência. Mas eles não fazem só isso, porque ao passo que eles clamam, versículo de número 14, Jesus dá a eles uma ordem. E ele diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A ordem é, como eu mencionei, por causa da lei, eles deveriam chegar aos sacerdotes que iriam autenticar, dizer, vocês estão limpos, vocês foram purificados, vocês agora podem retornar à comunidade, vocês podem voltar ao templo, vocês podem voltar à família de vocês. É uma ordem de Jesus. É interessante, então, que para demonstrar a dependência que eles têm, de quem eles estão chamando de mestre, eles precisam se submeter a Jesus. É um ato de fé. Eles acreditam que a ordem de Jesus é que vai trazer para eles a restauração que eles tanto precisam. Então, o que acontece? O texto mostra para nós, Jesus dá ordem, aconteceu que, continuação do versículo 14, indo eles, foram purificados. Eles não demonstram só reconhecimento. A dependência deles leva à submissão às ordens do Senhor. A palavra de Deus tem poder neste momento. E esses homens estão vendo que é isto que Jesus é capaz de fazer, com o poder da sua palavra, trazer cura a eles. Mas quando eu paro para olhar até este momento, eu vejo homens extremamente tementes a Deus. Reconhecem quem é Deus, reconhecem o poder do Senhor para curar, se submetem à sua palavra, porque eles o obedecem, indo até o sacerdote neste momento. Mas o que realmente existe no coração desses homens? O que eles realmente estão buscando nesse momento? Eles são homens que temem aquele a quem eles chamam de mestre, ou eles estão apenas aqui como interesseiros pelo seu problema particular, pelo seu problema momentâneo? O que é que realmente está levando esses homens a clamar a Jesus por compaixão neste momento? Quando nós pensamos na nossa dependência, nós somos levados a perguntar a mesma coisa. O que é que nos leva a ser dependentes de Deus? O que é que nós temos de intenção no coração quando nós clamamos ao Senhor? Quando nós buscamos a Deus? Será que é realmente temor ao Senhor? Ou será que é puro interesse da nossa parte? Nós olhamos aquele momento, aqueles homens, até o versículo de número 14, eles parecem homens totalmente dependentes da tribo,
da religião, do que eles façam, eles acreditam. Mas nós vemos que nós somos dependentes quando nós precisamos de Deus. A maior parte das vezes que nós voltamos ao Senhor é porque nós estamos passando por uma situação onde nós reconhecemos que nós não podemos mudar e que Deus pode. E aí eu volto a Deus. Aí eu clamo ao Senhor. Aí eu chego a obedecer a sua ordem. Mas na maior parte das vezes isso acontece por puro interesse. É o que o texto mostra para nós que estava acontecendo naquele instante. A palavra nos mostra no versículo de número 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. A palavra não nos mostra que todos aqueles homens, então, eles eram tementes e serviam ao Senhor Jesus, acreditavam e queriam continuar tendo comunhão com Ele, continuar se relacionando com Ele. Não, não eram todos. Era apenas um que estava fazendo isso. E mais interessante, este versículo de número 16, era samaritano. O retorno à gratidão, ele passa então pela nossa dependência. Não há como você ser grato a Deus se você não for dependente dele. Mas uma segunda questão que eu quero destacar aqui nesse texto, além da dependência, é a demonstração. Porque aquilo que está no seu interior transborda em você. E você demonstra o que você está vivendo no seu dia a dia. A palavra do Senhor, então, ela nos mostra neste momento que 9 daqueles homens foram curados, chegaram até o sacerdote, observaram que haviam sido purificados e continuaram as suas vidas. Voltaram à família, voltaram ao templo para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Porque esta ordem de Jesus nos mostra que boa parte daqueles homens eram da linhagem judaica e que por isso eles deveriam se submeter à lei. Então nós vemos que esses homens entendiam o porquê eles deveriam fazer isso. E eles vão e o fazem, voltam à sua rotina normal. Porém, nenhum deles é grato a Jesus. Nenhum deles é grato àquele que com poder curou as suas vidas, transformou as suas vidas, porque eles não são capazes de demonstrar isso, porque não é isso que habita nos seus corações. Nós temos aqui um grupo de 10 homens que dentre os 10, apenas um desses homens realmente teme ao Senhor. Os outros 10, os outros 9, eles estão ali por puro interesse. Eles estão apenas para buscar a cura momentânea e física. Eles não querem se relacionar com Jesus, eles não querem servir a Deus, eles não querem saber quem é aquele que está ali. Eles chamam ele de mestre uma vez, estão curados e eles não precisam mais dele. Eles estão agindo aqui como os pagãos que iam atrás de um curandeiro que trazia para eles a cura daquilo que eles precisavam naquele instante e nada mais. Não são homens que têm fé neste momento. Eles não creem realmente em Jesus como seu mestre. Eles simplesmente acreditavam que ele tinha poder para curar. Isto era suficiente para eles. Quando nós olhamos a nossa vida e pensamos como é que nós podemos demonstrar a gratidão ou retornar a gratidão ao Senhor, é demonstrando isso. Primeiro na nossa dependência, entendendo e reconhecendo que Ele é poderoso, mas demonstrando isso no dia a dia. O que é que aquele homem fez, então, naquele instante? Versículo de número 15, um dos 10. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Como é que nós podemos, então, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor? Isso que transborda de dentro de nós, pela transformação, pela cura, pelas bênçãos, pelo sustento que Deus nos dá? É glorificando ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com a nossa voz e com as nossas ações. Aquele homem, ele grita para que todas as pessoas saibam o que é que está acontecendo na sua vida. Ele não quer esconder de ninguém, ele quer se envolver com aquele Senhor porque ele crê em Jesus Cristo. E ele, portanto, grita a todas as pessoas o que havia acontecido
a sua vida e ele se prostra com uma postura de humilhação diante do seu Senhor. Mas quem era este homem? Era um samaritano. A palavra nos dá esse destaque porque os samaritanos tinham uma rixa muito antiga com os judeus e eles eram povos então que estavam em pé de guerra. E neste momento é interessante o texto nos dar o destaque de que um deles era samaritano só no versículo 16. Porque até este momento eles faziam parte de um grupo só, de um grupo de pessoas que estavam doentes e que precisavam da mesma cura. A partir daquele momento ele se destaca, porque ele é o único entre aqueles 10 que realmente tem fé. Uma fé que não trouxe apenas uma mudança física para ele, mas uma fé que traz a ele a sua própria salvação. A fé é neste Senhor que tem poder para curar. Mas quem é este que pode receber a fé? O exemplo para nós é muito importante. É aquele que, como Raabe, entre diversos exemplos que a palavra nos traz, fazem parte do grupo de pessoas que foram salvos não pelas suas ações, mas somente pela sua fé. Não por fazer parte de um grupo judeu religioso, mas apenas por crer no Senhor e crer na sua palavra. Um samaritano, um gentio, ou seja, um exemplo de que qualquer pessoa pode demonstrar a sua gratidão ao Senhor, uma vez que recebeu a fé dada por Deus. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, o retorno à gratidão, ele passa pela nossa dependência quando reconhecemos quem é poderoso e também na nossa demonstração. Quando nós glorificamos a Deus, nós mostramos que nós somos gratos ao Senhor. Mas o que é glorificar a Deus no nosso dia a dia? É uma vida de piedade, uma vida de obediência. Desta forma, você glorifica ao Senhor nas suas palavras e nas suas ações. Se isto era possível a um samaritano, alguém que os judeus não acreditavam que poderia ser salvo, isto é possível a cada um de nós, pela nossa própria fé. A fé que não curou somente fisicamente, mas também espiritualmente aquele homem, que da mesma forma pode acontecer conosco. O motivo da nossa gratidão é o cuidado de Deus para conosco, que nos sustenta, que nos cura física e espiritualmente. Quando nós, pela fé, acreditamos, reconhecendo que somente Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. O que é que transborda no seu coração esta noite? O que é que transborda no seu interior, que você não consegue segurar, que você está vendo que está transbordando, que está preenchendo o seu interior? É gratidão a este Deus que tem cuidado de você? Ou é apenas um orgulho que você volta-se a Deus somente quando há interesse da sua parte, e você se afasta dele quando você não precisa mais? Que esta noite seja a noite de você restaurar o caminho que você estava, a noite de você retornar a gratidão a este Deus, pelo reconhecimento que você tem, pelo poder dele, e a demonstração que você vai passar a ter, a partir deste dia, de toda a sua glória ao Senhor pela sua obediência. Que você louve ao Senhor todos os dias, porque você só está aqui, só está sendo sustentado, porque Ele é misericordioso e compassivo para com você. Que o Senhor te abençoe e que você clame com toda a sua fé, com a certeza de que em todos os momentos Ele pode curar, mas que você se lembre de contar a todas as nações quem é este Deus Todo-Poderoso que te curou, que te salvou e que tem sustentado a sua história. Quero chamar os irmãos do louvor que venham à frente para nos conduzir a este último cântico desta noite. Eu convido a igreja a se colocar em pé para nós juntos louvarmos ao Senhor mais uma vez.